Será que eu tô errada por esconder a paternidade do meu melhor amigo? Ei, fica aí que tem história nova. Eu e ele, a gente se conhece desde pequenininhos, sabe? Tipo, desde a pré-escolinha. Eu sempre fui muito apaixonada por ele, mas ele sempre deixou claro que não me via além de que uma amiga. Eu nunca me declarei pra ele, mas eu percebia pelas atitudes dele que ele não me via mais do que uma amiga. Sempre ficando com uma, com outra, com uma, com outra, com aquela fama de galinha que não namora com ninguém e tal. Então eu já sabia que aquilo não era pra mim. Então eu comecei a seguir minha vida e ficando com outras pessoas, namorando aqui, namorando ali. Mas sempre com aquela paixãozinha lá no fundo, sabe? Mas não falava porque não ia querer estragar a nossa amizade, porque eu sabia que eu não mexia com ele em nada. Até porque diversas vezes ele apoiou muito os meus relacionamentos, sempre disse que eu era uma irmã pra ele. Toda vez que eu brigava ou terminava com algum namorado, ele ia lá, conversava, tentava fazer eu voltar atrás, e enfim. Só que há 3 anos atrás, em um dia específico, onde tava eu, ele, mais uns amigos, todo mundo muito bêbado, eu e ele, a gente acabou ficando. Tava tendo tipo um joguinho de verdade desafio, que enfim, as pessoas gostam de jogar, né? E as pessoas desafiaram a gente a se beijar, então a gente se beijou. E meio que, tipo, a gente ficou nesse dia, só que depois a gente conversou e tal. Esse dia eu até tentei falar pra ele meus sentimentos e tal, mas ele foi o primeiro a puxar o assunto comigo e dizer que, tipo, pra ele tinha sido só um momento, que ele não queria estragar a amizade comigo e coisa e tal. Então eu decidi que eu não ia falar nada e concordei. Não, você tem razão, foi só um momento e é sobre isso. Só que esse dia em específico resultou em uma coisa: uma gravidez indesejada. Mas com que cara eu ia contar pra ele que eu estava grávida dele? Sendo que por diversas vezes ele me falou que não queria ter filhos, que ele não suportava crianças. Se um dia ele engravidasse alguém, ele ia pedir pra essa pessoa tirar porque ele não quer filhos de jeito nenhum. Então assim, como eu ia contar pra ele que eu tava grávida dele? Parte 2. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu pensei, como é que eu vou contar pra ele? Tipo, sabendo de tudo, sabe? Que ele não queria ter filhos, que ele não gostava de criança, que ele não suportava nem a ideia de pensar em engravidar alguém, enfim, tudo aquilo. E aí eu cheguei e conversei com a minha mãe. Minha mãe sempre foi muito minha amiga, sempre me deu muita liberdade de conversar, de falar e tal. E a minha mãe me falou: minha filha, eu conheço um fulano, a minha mãe já conhecia ele há muito tempo, sabia como era o jeito dele e tal. E ela sabia que ele detestava de toda a alma crianças, bebês, e ele sempre falou desde sempre que ele não queria ter filhos, que isso, que aquilo. Então a minha mãe falou que não queria que o neto dela tivesse que conviver com um pai que o rejeitasse, sabe? Pode ser que ele até aceitasse, que ele até tentasse ou desenvolvesse um amor por ele, né, que ele não conhecesse e tal, mas que ela tinha medo de que a criança fosse muito rejeitada por ele. Mas aqui, assim, aqui dentro no meu coração, eu tinha a esperança justamente que acontecesse isso, de que eu chegasse pra ele e falasse: então, você vai ter um bebê, e de repente mudasse a cabeça dele, e ele crescesse um amor pelo filho e afins. Enfim, conversei com algumas amigas, com os meus pais, eu decidi que eu ia contar pra ele. A primeira reação dele foi: eu não quero ter esse filho. Se você estiver de acordo, nós vamos tirar. Mas eu não estava de acordo, eu não queria tirar. Eu não ia ter essa coragem, eu não queria fazer aquilo. Então eu discordei com ele na mesma hora, nós discutimos muito, até que eu cheguei a um ponto e falei pra ele que tudo bem, se era o que ele queria, eu ia tirar e ele não precisava se preocupar. Cheguei em casa, contei pra minha mãe o que tinha acontecido, a minha mãe simplesmente virou pra mim e falou assim: eu te avisei, ele não vai querer essa criança. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai tirar mesmo? E eu falei pra minha mãe que eu não queria tirar, mas que eu não queria que meu filho tivesse contato nenhum com ele, justamente pelo que a minha mãe falou, que ele iria rejeitar e a criança ia sofrer muito de ser rejeitada pelo pai. Ia ser uma daquelas crianças que ia perguntar: mãe, por que meu pai não veio me buscar pra levar pra casa dele? Porque o teu pai não quer. Então eu e minha mãe, nós concordamos que eu ia dizer pra ele que eu tinha tirado a criança. E foi o que eu fiz. Eu disse pra ele que eu tirei, enfim, fim de papo. A gente acabou se afastando, né, por causa de toda essa situação. A nossa amizade deu uma estremecida legal e a gente, tipo, se afastou completamente. Mas aí logo em seguida eu conheci um outro rapaz, nós começamos a ficar e começamos a namorar, contei pra ele toda a história e ele falou que iria assumir o meu filho como dele. Então quando as pessoas começaram a perguntar quem era o pai, eu dizia que era ele. E quando meu melhor amigo veio me perguntar sobre a minha barriga, sobre a criança e tal, eu falei que era do meu atual namorado, que não era o dele, que o dele eu tinha tirado. E ele acreditou sem nem sequer questionar um pouquinho. E desde então, se afastou de mim completamente. No fundo, eu acho que ele sabe que é dele, mas ele tá se fazendo de sonso. Enfim, hoje em dia eu já tô casada, o meu filho já tá grandinho, reconhece o meu marido como pai dele, o meu marido registrou ele como dele. E assim, se depender de mim, vai pro túmulo essa história comigo. Mas e aí, vocês acham que eu tô errada em escolher a paternidade do meu melhor amigo? Enfim, foi isso.